Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos faz um pedido com toda insistência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus, o nosso Pai. Deus é amor, Deus é amor, refúgio seguro para o pecador, meu Deus é amor. Quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que Deus, Filho que se encarnou, se tornou um ser humano como você e eu, e se ofereceu para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado, pecado de toda a humanidade. E quem nele crer é salvo, recebe o perdão dos pecados, é justificado perante Deus e recebe a vida eterna, porque, como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente com ele. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo está rogando a nós que nós apresentemos o nosso corpo. Ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo toca no nosso espírito que estava morto e produz crença em nós. Nós ouvimos com nossos ouvidos, entendemos com nossa alma, com nosso pensamento, e o nosso espírito é tocado. Ele nos convence do pecado, que somos pecadores, que Jesus, o Filho de Deus, se ofereceu para morrer no nosso lugar e nós o aceitamos como nosso Salvador. Quando ele morreu, pela fé nós morremos com ele. Nos tornamos justificados perante Deus e Deus nos adota como seus filhos e recebemos a vida eterna pela sua ressurreição. Então o nosso espírito é santificado e a nossa alma, pensamento, sentimento e vontade vai sendo transformada à medida que conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos limpando, vai colocando os pensamentos de Deus em nós, os seus sentimentos, vai nos fazendo amar, aprender a amar como Ele nos amou. E dirige a nossa vontade para viver uma vida agradável a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade de filhos de Adão e Eva pecadores. Nascemos de novo para viver como filhos de Deus aqui na terra e depois eternamente com Ele. Louvado seja Deus, nos céus e na nova terra. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, o que nós devemos fazer com o nosso corpo? Jesus se ofereceu em sacrifício, morreu por você e por mim, por todo aquele que nele crê. O que nós devemos fazer com o nosso corpo? Nosso espírito renasceu. Nele habita o Espírito Santo de Deus, somos santificados. Nossa alma está sendo santificada à medida que nos negamos a nós mesmos e passamos a obedecer a Deus. Passamos a fazer a vontade de Deus, não a vontade da nossa natureza corrompida de filhos de Adão e Eva. Então, o que devemos fazer com o nosso corpo? Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício, só que é um sacrifício vivo. Não é apresentar o corpo para morrer como Jesus morreu. Ele, o Santo, morreu por nós pecadores. Então, nós morremos com ele lá. O que devemos fazer com o nosso corpo? Devemos consagrá-lo a Deus, oferecê-lo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos purificar a nossa alma pelo conhecimento e por nos apropriarmos e obedecermos a palavra de Deus. E nós devemos sujeitar o nosso corpo aos mandamentos de Deus. Então, a vontade da nossa natureza pecaminosa de filho de Adão e Eva, a vontade da nossa carne, nós devemos negá-la. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o nosso corpo com os seus desejos, as suas paixões, as suas concupiscências, deve ser negado, deve ser entregue em sacrifício. Estamos vivos
mas não mais para fazer a vontade do nosso corpo, a vontade da nossa carne, a vontade da nossa natureza pecaminosa de filho de Adão e Eva. Essa natureza ainda está em nós. Ela não nos domina mais, porque o Espírito Santo está em nós para nos santificar. Ele nos dá poder para vivermos uma vida santa. Tudo depende da nossa decisão. Nós é que decidimos se vamos continuar fazendo o desejo da nossa carne, o desejo das concupiscências do nosso corpo, ou se vamos oferecê-lo em sacrifício a Deus. Então você morre para si mesmo, eu morro para mim mesmo, para que Cristo possa viver em mim. Eu passo a viver de uma forma santa e agradável a Deus, em obediência à sua vontade, aos seus mandamentos. E nós conseguimos fazer isso por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, nos fortalecendo. Basta que tomemos a decisão. Tudo depende da nossa decisão. Morramos para nós mesmos. Entreguemos-nos em sacrifício a Deus, para que Ele possa viver em nós. E a nossa vida seja uma vida santa, perfeita e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto. É o verdadeiro culto. Nós vamos à igreja para cultuar a Deus, para louvar, adorar a Deus. Mas esse culto deve continuar 24 horas por dia, onde quer que estejamos. Voltamos para a nossa casa, vamos para o trabalho, vamos para a escola, vamos para contatos sociais, em qualquer lugar. Devemos viver não mais para fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso corpo, com as suas paixões e concupiscências. Vivemos de forma agradável a Deus, de uma forma santa, pura e perfeita, que agrada a Deus através do poder do seu Santo Espírito. Nós não devemos nos conformar com o mundo no qual nós vivemos. Conformar é ter a mesma forma. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Estamos de passagem por aqui. Nos tornamos filhos de Deus. A nossa pátria mudou quando nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos a Jesus, aceitando o seu sacrifício em nosso lugar. Passamos a ser filhos de Deus e a viver para agradar a Deus. Viver de uma forma santa e agradável a Deus. Nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Espiritualmente, estamos assentados com Cristo Jesus, lá na glória. Ele do lado de Deus e nós ao seu lado. Louvado seja Deus. A nossa pátria é os céus. Estamos de passagem por aqui. Então não devemos ter a mesma forma do mundo. O mundo vive atrás dos prazeres da carne, da natureza humana pecaminosa. Nós vivemos aqui, mas para fazer a vontade de Deus, não mais a nossa. Então não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos nos transformar. Como é que nós nos transformando? Nós nos transformando, mudando a nossa mente. É a nossa forma de pensar que vai dirigir as ações que vamos tomar. A nossa vontade. Como é que nós mudamos a nossa forma de pensar? Nos alimentando da palavra perfeita de Deus, da Bíblia Sagrada. É esta palavra que, quando a lemos, a fé que está em nós permite que o Espírito Santo faça com que essa palavra produza frutos maravilhosos. Essa palavra é uma palavra viva e eficaz. Ela nos transforma. Então nós devemos transformar o nosso entendimento, transformar a nossa mente, colocando os pensamentos, a vontade, os desejos de Deus, os sentimentos de Deus na nossa alma. E a vontade de Deus, seus pensamentos e sentimentos, é que vão ser expressos através do nosso corpo. Então, não vivemos mais como o mundo vive. Vivemos como filhos de Deus, para agradar a Deus. Vivemos uma vida santa pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é esta palavra bendita, a Bíblia Sagrada, essas palavras que produzem vida em nós, transformando, santificando a nossa alma. E assim, nós vamos experimentar cada vez mais quão boa, quão agradável, quão perfeita é a vontade de Deus. Deus ao mundo amou, Deus ao mundo amou, tanto ao mundo amou que seu Filho deu, para que todo aquele que nele crê não pereça,
não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna, ela começa a se manifestar em nós, quando nós transformamos a nossa mente, colocando em nossa mente os pensamentos de Deus. Passamos a sentir o que Deus sente e a ter o desejo de fazer o que Deus quer. Passamos a viver uma vida santa, sacrifício agradável e santo ao nosso Deus. Vivemos para fazer a vontade do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Que Ele possa governar a nossa vida. Que digamos para Ele, o nosso prazer é ser obedientes a Ti. Santifica-nos, faz a nossa vida agradável a Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.